Olá, você está ouvindo o Pudim, o podcast unificado de diálogos multidisciplinares da UTF-PR. Para falar da temática de cartoons da Segunda Guerra Mundial, os nossos convidados para esse episódio são o Vitor Danco Novaes e a Inajara Barbosa Paulo. O Vitor é cineasta, licenciado e bacharel pelo curso de Comunicação Social, Cinema e Audiovisual pela Universidade Anhembi Morumbi e mestre em Comunicação pela mesma instituição. A Inajara possui graduação em História pela Universidade Federal do Espírito Santo e mestrado em História pela Universidade Federal do Paraná. Sejam muito bem-vindos e obrigada por aceitar produzir esse episódio. Oi, tudo bom? O meu nome é Victor Danco e eu sou mestre em Comunicação pela Universidade Anhembi Morumbi. Olá, eu sou Inajara Barbosa Paulo, sou doutoranda em História pelo UFPR e hoje nós vamos falar sobre os cartoons no front, a Segunda Guerra Mundial sob a perspectiva estadunidense e japonesa. Basicamente, o que acontece é que as nossas pesquisas, tanto a minha quanto a da Inajara, elas se conversam um pouco, principalmente em relação à questão da animação de guerra, a animação de propaganda de guerra. Só que cada um de nós temos uma vertente diferente. A Inajara ela pesquisa as animações estadunidenses e eu pesquiso animações japonesas. Sim, além disso, temos as perspectivas de alguém da comunicação e a de um historiador sobre o uso das animações, né? Como elas vão ser usadas e até mesmo a relevância delas como fontes históricas. Bom, eu acho que antes de tudo, antes da gente entrar sobre o uso das animações durante a Segunda Guerra, a gente precisa primeiro entender o que ela é, o que é a animação e todo o contexto, a trajetória que ela vai traçar no contexto tanto da virada do século XX, a sua participação na Primeira Guerra Mundial, até chegar na Segunda Guerra, porque o que a gente vê é que a animação ela passa, em termos de narrativa e do seu uso como propaganda política, por vários experimentos, até chegar à Segunda Guerra, onde ela já se mostra pronta como uma propaganda política eficiente, política ideológica eficiente, para ser usada tanto no home front, no fronte doméstico, quanto também no meio dos soldados, até mesmo para jogar nas linhas inimigas, mostrando para os seus adversários aquelas propagandas dos ideais defendidos por americanos ou por japoneses, no caso. Bom, o que é a animação? A animação ela vai dever o seu surgimento a outras invenções e experimentos, carregando na sua composição a linguagem de várias artes, dando início a uma nova. Você vai ter dentro da animação o uso do cartoon, dos desenhos em quadrinhos, você vai ter o uso da charge, da caricatura, até mesmo porque muitos desses animadores pioneiros que vão desenvolver a animação, especialmente nos Estados Unidos, vão vir desse background de trabalhar como cartunistas em jornais, e também a questão do cinema, né? Por utilizar o mesmo meio para propagar a sua mensagem, que é o aparelho cinematógrafo. Nós entendemos a animação no seu sentido de cartoon, especialmente propagadas pelas formas criadas pela Disney, pela Warner Bros., pela Metro-Goldwyn-Mayer e por outros estúdios, como o Estúdio Ghibli do Japão, a Toei Animation. Depois vão vir outros nomes de outros países, mas de início o que a gente tem mais difundido vão ser esses grandes estúdios americanos. Como eu já adiantei um pouco a minha fala, em outros países também vai ter uma resistência a esse modelo do cartoon americano. Então vão criar estilos completamente novos ou então vão se inspirar neles, mas tomando estilos de narrativas próprios para criar uma arte completamente nova, com um estilo único, com uma técnica única, assim como a gente tem como exemplo que a gente vai ver com o Vitor, que é o anime japonês.
Exato. Essa parte do cartoon ser incorporado por outras culturas e outros estúdios de animação fica bem evidente, principalmente durante as animações propagandistas que estavam acontecendo no Japão, com diversos personagens que, na verdade, eram para representar os inimigos dos japoneses, que no caso eram os ingleses e os americanos. Eu acho que talvez um exemplo mais claro disso que eu acabei de falar pode ser o personagem Norakuro, que é, na verdade, um cachorro preto. Ele é um personagem que apareceu primeiramente em mangá e foi serializado de 1931 até 1941 em mangás. O seu design foi inspirado principalmente no Gato Félix do Otto Messmer. E ele, apesar de ter sua origem nos mangás, ele acabou ganhando diversos curtas-metragens onde ele atua como um soldado cumprindo diversas ordens para o exército japonês. É engraçado você citar o personagem do Gato Félix, porque a gente pode tomar ele como exemplo, ele vai ser um dos primeiros personagens de sucesso da animação americana, que vão ganhar sucesso não só dentro dos Estados Unidos, como fora também, como a gente pode ver, vai acabar até influenciando as animações em outros países. E a gente pode ver muita influência nesse comportamento protagonista do Gato Félix, do Mickey Mouse, do Pernalonga, inspirados em uma outra forma de arte americana, que é o show dos ministréis. Para quem não conhece, o Minstrel Show foi um show de variedade desenvolvido para entretenimento popular nos Estados Unidos na segunda metade do século XIX, pós-guerra civil, que consistia em esquetes cômicas com atores brancos maquiados de preto para representar pessoas escravos, ex-escravos, e sempre com essa caricatura exagerada, como preguiçosos, estúpidos, bufões e despreocupados, e também muitas vezes espertos. E justamente essa questão da esperteza e da malandragem, você vai ver ela sendo levada muito para dentro das animações, e você vai perceber nesses desenhos animados, nesses personagens protagonistas, essa questão estética do uso das luvas, do uso das roupas exageradas, muitas vezes, no caso do Mickey, às vezes que ele aparece de terno, imitando mais explicitamente o Minstrel. Também na questão de sempre querer tirar vantagem, sempre querer se dar bem. E isso vai fundamentar muito o estilo de humor que vai estar dentro desses desenhos animados e que vai ajudar muito nessa questão de preservar para nós historiadores como que era a cultura do início do século XX até a metade do século XX. Nós vemos isso muito presente tanto no humor de representação da sociedade, de uma representação social, como também no caso do que a gente está estudando, da representação do outro, do inimigo, durante a guerra. Dando um contexto histórico rapidinho para vocês a respeito da animação do Japão, o primeiro registro que a gente tem de uma animação japonesa data de 1907, onde a gente tem uma película de 35mm, onde a animação, o personagem, ele foi pintado diretamente na película. Essa animação se chama Katsudo Shashin, vocês podem achar aí no YouTube, e é o primeiro registro que a gente tem realmente de uma animação que foi feita no Japão. É muito legal isso que você falou a respeito do teatro de menestréis, porque as origens do cinema de animação têm como eu posso dizer, uma simbiose com adaptações de literaturas estrangeiras. Então a gente tem adaptações, por exemplo, dos contos de Êxopo até animações das Mil e Uma Noites também sendo representadas dentro da animação. E devido à censura que teve no pós-guerra com a ocupação norte-americana e em solo japonês, a animação ela teve que tomar dois rumos. Uma delas, que era, na verdade, se voltar mais para o público infantil, com animações mais parecidas com o Disney, com o Silly Symphonies, e a Warner com o Merry Melodies, e animações que eram adaptações de outros contos e outras literaturas estrangeiras, meio que remetendo a um passado pré-guerra que o Japão teve em relação à animação. Voltando à questão do uso da animação como ferramenta política, se nós formos parar para ver toda a literatura de história e cinema produzida desde a década de 60, com Marc Ferrot, toda essa nova geração de historiadores que se dedicaram
a entender o uso do cinema como fonte histórica e que, infelizmente, ignoraram as animações, tendo somente nota de rodapé ou breves citações, no caso, a gente vai ver que a animação ela colocaria os Estados Unidos num local de pioneirismo, por assim dizer, no uso político do cinema, porque a maioria desses historiadores de cinema dão crédito à Alemanha nazista e à União Soviética por inaugurarem, por assim dizer, o cinema de propaganda com filmes como Encoraçado Potemkin e O Triunfo da Vontade. Mas se a gente for mais ao fundo e trazendo essas fontes que são as animações, e ainda bem a gente tem uma preservação muito maior de animações do que de películas de cinema, se a gente for parar para ver, praticamente 90% dos filmes produzidos antes de 1930 foram destruídos, são perdidos para sempre. E esse índice cai para 40% quando se trata de animação. Então, nós temos ainda muitas animações preservadas, e para aqueles que se interessarem pela pesquisa, muitas delas são bem fáceis de achar no YouTube, Dailymotion, por aí vai. Nós vemos já o uso das animações como ferramenta de propaganda na Primeira Guerra Mundial. Um grande exemplo que eu posso dar vai ser The Sinking of Lusitania, que vai ser lançado em 1918, no início de 1918, mas que conta de forma bem dramática o torpedeamento e afundamento, no qual acontece o naufrágio do navio Lusitania, que era um navio inglês, saído de Nova York, com destino a Belfast, mas que vão morrer muitos americanos em 1915, quase que vai levar a uma entrada precipitada dos Estados Unidos na Primeira Guerra, e que ele recorre, o autor, Winsor McCay, vai recorrer a esse incidente para poder trazer um sentimento de injustiça por conta desse afundamento e até mesmo de incitar o ódio contra os alemães por conta desse ato de crueldade. Até vemos no lance final dessa animação, quando o navio está afundando, uma das últimas cenas que aparece é uma mãe se afogando com o bebê. Então, justamente para causar mais ainda a dramaticidade, então nós vemos o uso das animações muito antes do cinema live action, por assim dizer, como propaganda política e ideológica. E isso não só em períodos de guerra, também em períodos de paz, para poder trazer ideias que, mesmo que fossem a questão de pregar o isolacionismo e não intervenção em assuntos fora dos Estados Unidos. Eu acho que algo que a gente pode relacionar com isso que você falou, só que num paralelo japonês, é que a gente consegue traçar, talvez, a primeira animação de propaganda de guerra para os anos de 1930. Em 1930, o Japão já estava bem estabelecido no mercado de animação, mesmo sendo uma forma alternativa para o cinema live action. E o que acontece é que as técnicas que eram mais utilizadas nesse tipo de cinema ainda eram de animação de recorte, diferente da animação de celuloides, que ainda era uma alternativa muito cara, mesmo nessa época. E o governo japonês, ele começou a contratar diversos animadores para que começassem a fazer curtas-metragens com o intuito de propaganda. Os temas mais comuns, que eram os contos folclóricos, foram gradativamente sendo substituídos por narrativas com um teor moral um pouquinho maior e até mesmo um papel educador mais aparente. E então, normalmente, né, os primeiros trabalhos de animação japoneses, que eram baseados nesses contos folclóricos, E o que aconteceu é que durante os anos que estavam precedendo a Segunda Guerra Mundial, as animações japonesas elas estavam se tornando cada vez mais conservadoras. As influências estrangeiras, que antes eram adaptadas pelos japoneses nos seus filmes, agora serviam para reafirmar um senso de identidade japonês. Um exemplo disso é o filme O Macaco Masamune, de 1930, que é dirigido por Yasuji Murata.
Nesse filme a gente tem a história de como um viajante acaba adquirindo uma espada, né, uma katana, de uma tribo de macacos, depois de salvar um desses macacos de um caçador. A espada, né, no caso a katana, é um símbolo tipicamente da identidade japonesa, que é uma reafirmação do ideal do samurai, o Bushido, e que não por acaso viria a ser uma das filosofias mais fortes da Segunda Guerra Mundial para reafirmar os ideais nacionalistas japoneses. Bom, no contexto americano, avançando para o período pré-guerra, nos anos 30, você vê já os estúdios que a gente conhece praticamente, estúdios clássicos, despontando em Hollywood. Nós temos como linha temporal, por assim dizer, em 1928, pode-se dizer que começou a era de ouro da animação e vai até ali o final dos anos 50, principalmente com 1928, com o lançamento do Steamboat Willie, pelo Walt Disney, né, que seria o primeiro desenho animado com som. Então você vai ter esse desenvolvimento tanto de aumento da importância desses estúdios, então você vai ter um crescimento dentro dos grandes estúdios de cinema, vão aparecer grandes estúdios de animação atrelados a eles, principalmente no sentido de distribuição dessas animações. Então, hoje em dia, a gente tem mania de falar, o estúdio da Warner Bros., mas, na verdade, esse estúdio era o Leo Schlesinger, que ele vai surgir em 1933, mas em compensação ele não é da Warner Bros. Ele só tem mesmo um vínculo de exclusividade de distribuição pela Warner Bros. A mesma coisa a Hanna-Barbera, a mesma coisa o Walter Lantz com a Universal. O único que vai ser completamente independente, dono de toda a cadeia, desde a produção quanto à distribuição, vai ser a Disney, que ainda nesse período está ali engatinhando, até vai chegar a certos momentos que ela vai passar à beira da falência, principalmente ali no início dos anos 40. Mas em termos de narrativa, você vai ter uma década, principalmente a primeira metade da década de 30, que vai buscar ser o mais apolítica possível, principalmente por conta do Código Reis. O Código Reis vai ser um código de censura que vai ser aprovado dentro de Hollywood, que vai vigorar desde o início dos anos 30 até 1968, por ali, início dos anos 70, e que vai ditar todas as regras de quais os temas deveriam ser tratados e como eles deveriam ser tratados em filmes, em cinejornais, em animações. E uma das coisas que eram bem explícitas nesse código é que não deveriam trazer temas políticos de outras nações. Então, muitas vezes, quando isso vai começar a aparecer, vai ser de forma anárquica, passando por cima do Código Reis. O que vai acontecer em vários momentos, principalmente quando vai chegando ali no pré-guerra, em 1937, 1938, que você vai ter várias animações de cunho pacifista sendo produzidas. Mas, em termos de representação do inimigo, você vai ter pela primeira vez aparecendo Hitler e Mussolini como vilões nas animações em 1933, lá no início, por conta do estúdio Warner Bros., que vai ter essa questão mais ideológica, à flor da pele, por conta dos 3 irmãos Warner serem judeus, serem sionistas, serem apegados à causa sionistas, e eles sempre tiveram esse engajamento e protagonismo e muitas vezes tomar a frente dos outros estúdios em termos da questão de tratar o nazifascismo como o grande vilão na Europa. Dessas animações que eu falei, que eram animações pacifistas que vão ser produzidas no final dos anos 30, as que se destacam vai ser o Touro Ferdinando, que vai tomar justamente como cenário a Espanha, em alusão à Guerra Civil Espanhola, e o desenho Peace on Earth, de 1939, produzido pela Metro-Goldwyn-Mayer, e esse desenho ele vai até ter uma menção honrosa no Prêmio Nobel da Paz naquele ano.
Em contraponto, no Japão, devido aos diversos temas propagandistas cada vez mais aparentes, a gente tem animações que até mesmo personagens que tecnicamente não apareceriam no contexto de guerra acabam sendo incorporados. Um exemplo foi o que eu citei anteriormente do Norakuro, onde ele teve as suas origens nos mangás da época e acabou se tornando esse personagem protagonista de diversos curtas de animações, onde primeiramente ele é um soldado que enfrenta os inimigos em seus sonhos, mas que depois ele acaba enfrentando os inimigos acordado, né? Não só na sua imaginação. E é muito interessante a gente reparar que, além dele se tornar o mascote das tropas japonesas, ele era principalmente um símbolo do governo para apoio da população durante essa fase mais expansionista do Japão. Um outro exemplo que talvez seja mais aparente ainda em relação à questão da propaganda de guerra é o filme Taro Além Mar, de 1938, onde o personagem principal é o Taro, um personagem de um conto folclórico japonês, e que ele se alista na marinha e se aventura no mar exatamente para conquistar diversas outras ilhas. Nesse caso, ele é acompanhado por outros companheiros que depois vão ficar mais evidentes nos filmes de animação, que são, na verdade, animais. Um coelho, um macaco, um cachorro, que também são símbolos de diversas lendas do Japão. Esse personagem ele acaba chegando numa ilha tropical, onde ele salva os habitantes de um leão. E muito contentes, esses personagens, esses habitantes dessa ilha, oferecem os seus serviços ao Império Japonês. E o filme acaba com os habitantes dessa ilha trabalhando em uma mina de ouro, sendo observados do alto pelo protagonista, e no final aparece uma inscrição que diz Shin Nihon Jima, ou a nova ilha do Japão. Um fato interessante a gente notar é em relação principalmente às características físicas dos habitantes da ilha, onde eles eram aqueles personagens tipicamente caricaturais, com saias de folha e até mesmo o famoso blackface, que a Inajara acabou citando anteriormente também. Em 1929, outra obra animada de propaganda bélica acabou surgindo, só que dessa vez os animais, os companheiros do Taro, eles estariam presentes, mas com uma outra roupagem. Outro filme que é legal a gente citar é o Momotaro é o Maior, de 1928, do Sanae Yamamoto, que conta a história de outra lenda folclórica japonesa, o Momotaro, que é um garoto que nasce de um pêssego e é criado por uma família muito pobre e que, novamente, acompanhado dos seus companheiros animais, ele parte em uma jornada para conquistar uma ilha, a Onigashima, também conhecida como a Ilha dos Ogros. Esse conto, agora em forma de animação, se mostra meio que perfeito para essa questão da propaganda durante o período expansionista do Japão. E a gente pode comparar ele até mesmo ao Mickey Mouse em questão de apelo ao público japonês. E em 1931, esse mesmo personagem, o Momotaro, ele acaba retornando com os seus companheiros animais na mão, dessa vez, do diretor Yasuji Murata, com o filme Momotaro no Céu. Dessa vez, ele está viajando de avião em direção à Antártida e acaba lutando com uma águia gigantesca. A águia, nesse caso, sendo um símbolo tipicamente norte-americano. No entanto, foi somente quando o diretor Mitsuyo Seo assumiu o controle das próximas obras desse personagem que ele se torna realmente um símbolo animado dos filmes de propaganda de guerra. Quando estoura o conflito na Europa, em 1939, e aqui eu acho que vale a pena a gente fazer essa observação, porque quando nós tratamos numa perspectiva ocidental a Segunda Guerra, a gente sempre trata o início da guerra em 1939, com a invasão da Polônia, mas a guerra no Oriente, ela começa 2 anos antes, né, com a invasão da Manchúria. Então, você já tem um conflito acontecendo no Oriente quando estoura no Ocidente. Porém, em termos de propaganda, principalmente passando para a animação, pouquíssimo vai ser explorado desse conflito oriental. Você vai ver mais filmes, longas-metragens explorando, já começando a trazer de forma bem tímida, bem modesta, o japonês como vilão,
mas que não fazia muita diferença ainda no período, porque o japonês já era trazido como vilão em várias obras anteriores, já fazia parte da narrativa fílmica estadunidense você trazer o perigo amarelo, né? Como a gente pode dizer, a questão do preconceito do norte-americano com não só com os japoneses, mas com os chineses também, porque eles não fazem distinção, todos são amarelos, então, e todos são perniciosos, trouxeram o consumo de ópio, trouxeram a prostituição para o nosso país, então eles são ruins, não podemos nos misturar com eles. Então você vai ver isso sendo produzido, filmes assim com vilões orientais desde o início do século XX, mas ali no final dos anos 30 você já vai ver uma certa necessidade de deixar explícito de que ele não era qualquer vilão oriental, que ele era um vilão japonês e que o chinês era também uma vítima desse grande vilão. Porém, você não vai ver isso nas animações. Quando a guerra estoura, você vai começar a ter algumas animações de temática de guerra, no que a gente pode chamar, entre 1939 a 1941, de período de semi-mobilização, no qual os Estados Unidos ele não entrou no conflito ainda, mas ele já vai começar a trazer dentro do cinema, tanto de live action quanto de animação, essa narrativa de que devemos nos engajar. Mesmo que isso gerasse muita discussão nos bastidores, tiveram várias discussões por conta do Código Reis, que eu já havia falado que não proibia essa questão de se envolver em política internacional, e que chega a parar no Congresso americano, essa discussão. Porém, vão aparecer desenhos animados em termos de você deve se alistar, você deve economizar, você deve ajudar no esforço de guerra, temos que pensar nos nossos amigos britânicos. E um grande exemplo que eu posso citar desse período, dessas animações de semi-mobilização, vai ser o Boogie Woogie Buggle Boy of Company B, que vai trazer muito a questão também do estereótipo racial. Vai ser uma animação feita com personagens negros, no qual um trompetista de uma banda de jazz ele vai ser convocado e ele tem que usar o seu trompete para poder acordar, fazer o toque de alvorada e acordar os soldados. E essa animação ela vem com tanto nessa perspectiva de racista, de trazer os soldados negros como pessoas violentas e preguiçosas, que não querem fazer o seu serviço, como também uma questão comercial, porque esse nome, inclusive a música vai aparecer com algumas modificações durante a animação. Boogie Woogie Buggle Boy of Company B vai ser uma música que vai ser lançada pelo mesmo estúdio que está lançando a animação, pelo trio Andrew Sisters. Então, é muito comum nos anos 30 e nos anos 40 você vê animações sendo lançadas e usando músicas de artistas do próprio estúdio para ajudar a promover. Então, a gente vê logo no título da animação o nome da música, e vemos essa questão racial que vai ser muito explorada durante a Segunda Guerra, esses desenhos de cunhos racistas protagonizados por negros, esses negros nunca lutando efetivamente contra os brancos alemães e nem contra os amarelos japoneses, porque em termos de escala racial, por assim dizer, nessa política racial americana da primeira metade do século XX, até mesmo os japoneses são superiores aos negros, então não era permitido animações que mostrassem eles combatendo tanto os japoneses quanto os nazistas. Mas ainda não vamos ter animações falando de japoneses até o ataque de Pearl Harbor. É muito interessante isso que você falou, porque já em 1942 a gente tem uma animação
japonesa que tem a representação norte-americana, no caso, como os inimigos. O filme é o Momotaro, a Águia do Mar, onde o nosso personagem principal, o Momotaro, e os seus animais companheiros, eles estão comandando um ataque contra tropas americanas que são representados como bêbados que se assemelham muito aos personagens Brutus e ao Popeye, do estúdio Fleischer. E é interessante a gente notar que, apesar dessas diferentes ideologias, os japoneses eles estavam utilizando personagens da cultura popular americana como uma forma de representação, assim como você acabou de falar, as forças aliadas estavam utilizando as figuras do Hitler, do Mussolini e do Hirohito, além dos próprios soldados nazistas e japoneses nos seus próprios filmes de propaganda animada. A gente tem outro personagem que se destaca muito nessas animações, que é o próprio Mickey Mouse, que aparece em diversos outros filmes, que como inimigo atacando as ilhas do Japão e os japoneses apenas se defendendo, o que, ao meu ver, é talvez até uma crítica ao expansionismo norte-americano, apesar do Japão também estar em pleno expansionismo nessa época pela Ásia. Apesar das tropas japonesas se representarem como animais, né, fora o Momotaro, que era o general, né, no caso o protagonista, eles não tinham problema nenhum com essa questão da representação animal, porque esses animais, eles na verdade estavam inseridos num contexto folclórico nacionalista. Então, apesar das tropas serem animais, os japoneses eles não tinham problema nenhum de se representar dessa maneira. Devido à situação da guerra, as animações elas acabaram se mostrando uma ótima fonte de entretenimento para as tropas, mas, além disso, elas ainda possuíam uma outra coisa, que era a capacidade de você incitar o espírito nacionalista nas mentes dos mais jovens, mesmo num contexto de repressão e até autoritarismo. Um grande contraste que existe nesses filmes é o fato de que, apesar deles possuírem cenas brutais e opressivas, ao mesmo tempo eles possuíam cenas cômicas e até bem-humoradas, como por exemplo no filme Nossos Marinheiros, de 1941. Um outro filme que eu gostaria de citar aqui, que foi feito em 1942, que é o ano seguinte ao ataque de Pearl Harbor, é o filme Momotaro, a Águia do Mar, onde a gente tem novamente o Momotaro comandando os seus soldados animais, e dessa vez contra os norte-americanos, que não por acaso eram representados como bêbados e incapazes, mas que tinham a cara e os trejeitos dos personagens Popeye e Brutus do estúdio Fleischer. Esse filme não tem a exclusividade de representar os inimigos dos japoneses com próprios personagens das animações norte-americanas. Um outro personagem onde isso acontece muito é o próprio Mickey, onde ele é mostrado em diversos outros curtas-metragens atacando as ilhas do Japão. Apesar das diferentes ideologias, os japoneses acabavam utilizando esses personagens da cultura popular norte-americana como uma forma de representação, assim como as forças aliadas utilizavam as figuras do Hitler, do Mussolini, do Hirohito, além, claro, dos soldados nazistas e japoneses nos seus próprios filmes animados, como a Inajara acabou citando. Como o Vitor falou, essa questão da representação do inimigo, no caso dos Estados Unidos, ela vai ficar bem explícita e ao mesmo tempo bem distinta, porque ao mesmo tempo que os japoneses eles têm essa preocupação em fazer e demonstrar, que o Vitor me corrija se eu estiver errado, mas a maioria absoluta sempre vai ser os Estados Unidos como o grande inimigo do Império Japonês. No caso das animações estadunidenses, eles têm que trazer tanto os nazistas quanto os japoneses. E nessa questão de estar lutando, entre aspas, duas guerras em termos de narrativas, em termos de apresentação ao público de dois inimigos distintos, você vai ver uma guerra ideológica sendo travada contra os nazistas e uma guerra racial sendo travada contra os japoneses. Só respondendo isso que você comentou,
tá correto. No caso, para os japoneses, o grande inimigo eram os Estados Unidos, enquanto as representações dos outros países asiáticos, eles estavam sempre como submissos e até mesmo querendo serem conquistados pelo Japão. Bom, no caso das animações anti-japonesas, como eu havia dito, que vai ser uma guerra racial, de cunho racial, vamos trazer aquilo que eu também já falei, a questão do perigo amarelo, que já era uma prática, já era um roteiro sabido de cor pelos americanos, apesar de que antigamente eles usavam mais contra os chineses, mas com esse aumento das hostilidades e até a questão de Pearl Harbor, vai trazer o japonês como o grande vilão. No caso, os japoneses são sempre retratados como deformidades na fisionomia, super exageros na questão da caricatura, né, que são as cabeças pequenas em questão de proporção ao corpo, a miopia, sempre usando óculos grandes, dentes grandes e orelhas grandes também. Isso sem contar o uso de animais que, apesar de que para os japoneses não significar uma certa ofensa, mas na cultura ocidental são animais de representações usados para representações ofensivas, especialmente o uso do macaco, que a gente vê muito sendo utilizado também em animações, em cartazes de guerra utilizados contra os japoneses, mas que também vão ser utilizados mais popularmente conhecidos em propagandas e em discursos racistas contra negros, mas também vão ser utilizados contra os japoneses durante a Segunda Guerra, principalmente para mostrar essa questão de primitivismo, de selvageria do japonês. Um grande exemplo que eu trago dessas animações vai ser a animação Tokyo Jokyo, da Warner Bros., que ela vem no formato de cinejornal, no que seria um suposto cinejornal capturado do inimigo. E em todos os segmentos dessa animação vai mostrar a questão de culinária, a questão de esportes, a questão de defesa. O japonês aparece como um ser quase animalesco, incapaz e covarde. Nas animações antinazistas, você vai ver a questão ideológica. Você não vai ver um ataque direto à Alemanha ou ao povo alemão. Você vai ver um ataque a pessoas específicas. No caso, um ataque a Hitler, um ataque a Goebbels, um ataque a Göring. Então, o problema não é a Alemanha, o problema não são os alemães, o problema da Alemanha é Hitler, Göring e Goebbels. Então, eles vão ser trazidos como os grandes vilões e a grande personificação do mal nessas animações. Apesar de que o papel deles vão mudar no decorrer da guerra. No início da guerra, ele vai aparecer como a grande personificação do mal, mas se você for ver as animações já para o fim da guerra, ele já aparece como um palhaço, como um incompetente e que tem medo de um personagem ainda maior do que ele, que é o Stalin. Dessas animações antinazistas, eu destaco duas. Uma da Disney, que é a Education for Death. Essa animação ela é muito interessante porque ela foi lançada em 43 e 3 meses depois ela foi banida, justamente porque alegaram de que ela não fazia muita distinção entre alemães e nazistas. Enquanto você não vê esse tipo de distinção e nem preocupação com animações anti-japonesas, né? Nessa animação Education for Death, você vai acompanhar a vida do Hans. O Hans ele é um personagem que vai mostrar antes mesmo dele nascer, os pais dele indo no cartório, escolher um nome que seja aprovado pelo conselho, um nome verdadeiramente nazista, germânico, e o crescimento dele na escola, os treinamentos, para no fim chegar ao resultado, que ele tem que se tornar uma máquina de matar nas mãos do Hitler. Por isso que eles falam que tudo que acontece na vida do Hans é para tornar ele um soldado perfeito
e esse soldado perfeito vai morrer no campo de batalha. Então é uma educação para a morte. E outra animação que eu trago também como destaque, já de 45, é a Russian Rhapsody, da Warner Bros., que já no contexto final da guerra, que Hitler aparece como uma figura caricata que fracassa ao invadir Moscou. No caso, ele tenta invadir levando um avião, só que esse avião é atacado por gremlins do Kremlin. Uma coisa muito interessante nessa animação é que todos esses gremlins que aparecem atacando e destruindo o avião são caricaturas dos animadores do estúdio da Warner Bros., que em sua maioria eram de ascendência judaica. Então, mostra essa questão ideológica, essa questão de levar para o lado pessoal dos artistas nessa animação em específico. Outra coisa que eu acho super interessante nessa animação é porque ao mesmo tempo que você vê a figura do Hitler como um palhaço, você vê que o grande medo dele e quem é o grande inimigo agora, que é a pessoa que deve ser temida, é Stalin. Então já mostra num contexto, mesmo antes do fim da guerra, mostra que os americanos já começam a entrar num estado de novo de semi-mobilização contra o comunismo soviético na figura do Stalin, né? No caso japonês, a obra mais expressiva que diz respeito à propaganda bélica animada surgiu só em 1945, anos depois do Walt Disney produzir o seu primeiro longa-metragem animado, que no caso é A Branca de Neve, de 1937. Esse filme é o Momotaro e os Guerreiros Divinos do Mar, do diretor Mitsuyo Seo, que é o primeiro verdadeiro longa-metragem japonês e tinha 74 minutos de duração. Nesse filme a gente tem novamente o Momotaro e os seus companheiros animais partindo numa batalha, só que dessa vez contra as tropas britânicas. Esse filme acaba se diferenciando dos demais porque ele tem uma cena musical onde as tropas ensinam diversos outros animais nativos das ilhas asiáticas a falar. E essa cena demonstra para os espectadores a ideia de que o Japão imperial estava trazendo, na verdade, desenvolvimento para esses países da Ásia. Outra obra que também tem essa temática é o filme Vida Longa ao Japão, de 1943, que mostra a invasão do Ocidente para o Oriente e que também tem uma mensagem que o Japão deveria salvar esses demais países asiáticos dessa ameaça. Esse filme acaba se diferenciando dos demais porque ele possui, além das cenas animadas, cenas reais do Winston Churchill e de diversos bombardeiros e decolagens de aviões unidos à animação. No seu encerramento, a gente tem novamente essa coisa da capacidade japonesa de unificar o continente asiático, dessa mensagem da capacidade japonesa de unificar o continente asiático. Numa cena onde tanto os chineses quanto os indianos acabam queimando as bandeiras dos países invasores. Vale lembrar que mesmo devido à situação em que esses filmes de animação estão inseridos e do seu caráter propagandista, eles não perdem o valor artístico e não ficam atrás em nada em relação às suas técnicas. Bom, para encerrar, com o fim da guerra, você vai ter literalmente o fim da produção de animações de contexto de guerra. Você não vai ter mais produções no qual tragam japoneses ou nazistas como vilões. Você já vai ter, como eu havia falado no desenho anterior, você vai ter uma preocupação já de trazer o socialismo como vilão. Então, as animações vão voltar a temas triviais e até mesmo se dedicar a narrativas, como o Vitor falou, que acontece no Japão, a narrativas escritas pela literatura estrangeira, e não vão mais buscar um engajamento político, ideológico, como se teve durante a guerra. Até porque o público já estava muito saturado disso, já estava começando até a dar prejuízo para os estúdios de produzirem animações de cunho ideológico, de tanto que o único estúdio que vai ficar insistindo em produzir muita animação nesse tema, que vai ser a Warner Bros., vai ter uma grande crise financeira no pós-guerra. Então eles vão
parar com isso logo em 45, se dedicar a temas mais, entre aspas, frívolos para entretenimento da população. E assim encerramos a nossa questão de representação da Segunda Guerra, das animações engajadas na Segunda Guerra, e até mesmo para mostrar para vocês que a animação ela é uma fonte de extrema relevância para um estudo e uma compreensão cultural, social, tanto dos Estados Unidos quanto do Japão. Vale lembrar que os acontecimentos da Segunda Guerra Mundial, eles influenciaram o mundo inteiro na sua maneira de produzir e fazer arte. E esses reflexos desse período são vistos até hoje. Um diretor que eu consigo comentar mais claramente de animação contemporâneo e que tem nas suas animações diversos temas de guerra é o Hayao Miyazaki, que foi o foco da minha pesquisa de mestrado e que acabou gerando o livro A Animação Japonesa através dos Tempos. No caso, é uma pesquisa complementar, caso vocês queiram saber um pouquinho mais, não só também a respeito das origens do cinema de animação, mas também o que aconteceu no pós-guerra, até mesmo a filmografia do Hayao Miyazaki e a influência que a Segunda Guerra acabou tendo nesse diretor. Esse foi mais um episódio do Pudim, podcast unificado de diálogos multidisciplinares, um projeto de extensão da UTR-PR, editado por Adriane Gonçalves. Músicas utilizadas: Vals, Genocide, disponível no site incompetech.com, e Green Tea, disponível no site Purple Planet. Para saber mais informações sobre o projeto desse podcast, visite nosso site pudim.cp.utrpr.edu.br. Esse e outros episódios do projeto podem ser encontrados no seu aplicativo de podcast preferido. Até a próxima!